Alongamento de virilha. Olha como é que faz pra ver se a virilha tá bem. Olha lá, olha aí. Fiofó já era, hein? Se liga que vocês vão ver agora a última parte do balanço da vida das nossas princesas. Atenção, o relógio vai aparecer no vídeo. Valendo! Vai lá, Alexandre, vai. Olá, esse aqui é o Retro TV, bem-vindo a mais um episódio da primeira temporada desse podcast. Eu sou o Acácio e você já estava ouvindo aí o controle remoto mudando de canal no dia 6 de maio de 2001. Porque hoje eu vou te colocar de volta no sofá para você voltar para aquele dia histórico e lembrar como raios o astro internacional Van Damme foi parar no palco do programa do Gugu para dançar conga com a Gretchen e ficar animadinho demais em rede nacional, ao vivo para todo mundo ver. É um momento marcante da TV e são momentos como esse que você vai encontrar nessa primeira temporada do Retro TV, que vai ter 6 episódios. Então, se quiser lembrar também de vários acontecimentos malucos desse mundo mágico caótico chamado televisão brasileira, é só acessar retrotvpodcast.com, que lá tem mais informações e os links para ouvir, tudo certinho, tá bom? Vamos começar? O Retro TV, então, vai apresentar uma história de televisão, música e cinema. Um homem vai lutar pela sua vida e tentar resistir às tentações da rainha do bumbum. Jean-Claude Van Damme, Gretchen, Gugu e Pintinho Amarelinho em O Rebolado do Dragão Branco, agora no Retro TV. A história de hoje só existe porque tivemos Gugu Liberato. Ele é uma dessas entidades da televisão que a gente se acostuma a ter por perto de tal forma que parece que ela sempre estiver ali, né? Mas ao contrário do que muita gente pode pensar, ele não nasceu dentro de um estúdio de TV. O Gugu só passou a frequentar programas de auditório ali na adolescência. Enquanto trabalhava como office boy em uma imobiliária, ele usava as horas de folga para visitar e assistir às gravações de programas de TV. Gostava tanto disso que conseguiu uma vaga para trabalhar auxiliando as produções do Silvio Santos, mas ainda fazendo serviço de escritório. Ali no final da década de 70, o jovem Gugu começou a escrever umas cartinhas pro patrão. E aí a audácia do jovem é uma coisa fascinante, né? Porque nessas cartas ele achava que podia dar dicas de jogos e formatos de TV pro Silvio. É tipo você mandar uma carta pro Vaticano ensinando o Papa a rezar o Pai Nosso. Mas o Silvio Santos gostou da proatividade do rapaz e o Gugu começou a colocar a mão na massa mesmo, trabalhando na produção dos programas. Até que em 1981 ele ganhou uma chance, na frente das câmeras, para apresentar a Sessão Premiada, que distribuía prêmios para audiência nos intervalos dos filmes do SBT. Você vai ouvir um trecho do Gugu apresentando a Sessão Premiada, mas é um trecho pequeno porque ele tem um problema de áudio que interrompe a fala do Gugu ali bem no meio. É um vídeo muito raro, então por isso vale a pena a gente ouvir mesmo com esse probleminha, afinal são os primeiros passos de uma lenda da TV. Boa noite. E começa agora a sessão dupla que também é premiada. Hoje vamos assistir a 2 bons filmes. Em 1982, enquanto o Brasil estava lá tomando 3 gols do Paulo Rossi, o Silvio Santos estava aqui encomendando um projeto de programa para uma diretora argentina chamada Nelly Raymond. Ela criou o Viva a Noite, um programa de variedades que no começo era dividido em segmentos com vários apresentadores. Um deles era o Gugu, mas o programa tinha também Ademar Dutra e o Jair Diogun. A estreia foi numa terça-feira
mas logo o programa foi reformulado, passou para os sábados e o Augusto Liberato se tornou o único apresentador. Ali o Gugu encontrou a vitrine perfeita. Ele se virava muito bem com auditório, com games, com música. O programa tinha de tudo um pouco e passou a fazer bastante sucesso, incomodando até a Globo na audiência. O futuro ia mostrar que o Gugu aprendeu a fazer isso direitinho. Agora me ajudem, todo mundo junto, me ajudem. Agora, viva a noite, pessoal! Também teremos hoje 2 candidatos à terceira etapa do concurso Rambo Brasileiro. Que alegria vocês nos deram a semana passada. O nosso programa liderou a audiência em São Paulo, Rio de Janeiro e todo o Brasil. E o Sonho Maluco vai ser com dominó hoje, o Sonho Maluco. Aí está, Conjunto Minuto. Conjunto Minuto sendo recebido pelo nosso auditório e dezenas de pessoas da rua. E o Conjunto Minuto agora canta o seu sucesso. Vamos lá. O Viva a Noite fez parte da vida de muita gente, né? Uma daquelas coisas que são capazes de definir o espírito de uma década. Se destacou tanto que alguns artistas internacionais também vieram ao programa. O principal, você ouviu agora, foi a banda de K-pop latino Menudos. Os Beatles de Colã entraram no estúdio de bicicleta, porque esse tipo de coisa aleatória era a cara do Viva a Noite, né? O Gugu sabia muito bem trabalhar a expectativa para criar esses grandes momentos e mesclar também atrações para toda a família. Com isso, ele revolucionou os programas de auditório e se tornou rapidamente uma das grandes figuras da TV. Olha o que a revista Veja disse sobre o Gugu ainda em julho de 1983. Imagina só, vou ler um trecho para você pensar na moral que ele alcançou aos 24 anos de idade com menos de 2 anos de Viva a Noite. Silvio Santos já pode se aposentar. Se quiser aproveitar, enfim, a riqueza acumulada em quase 30 anos de televisão, não precisa se preocupar com o sucessor. Ele já é seu empregado, vem fazendo sucesso nas noites de sábado e atende pelo nome de Antônio Augusto de Moraes Liberato, ou simplesmente Gugu. O apresentador e jornalista recém-formado, dono de cabelos loiros e um sorriso que não parece colado no rosto, já é apontado por seus colegas como possível herdeiro do poupudo ibope de Silvio Santos. A revista destaca também o carisma, o talento e a desenvoltura do Gugu. É legal pensar que naquela época o SBT até tinha o Raul Gil, mas mesmo assim foi o Gugu que passou a ser visto como um sucessor do Silvio, né? Durante a década de 80 ele também virou empresário, né, como o Silvio Santos. Só que ele investiu para formar grupos musicais como o Dominó, que era a versão abrasileirada dos Menudos, e o Polegar, que era uma versão amalandrada do Dominó, ou era o contrário? Bom, no final da década, o Gugu já era um apresentador ainda mais estabelecido e a Globo começou a negociar para levá-lo para lá. O Chacrinha já estava debilitado e ia precisar sair do ar em breve, então a emissora precisava de um cara como o Gugu para ocupar esse lugar aos domingos. Ele assinou o contrato, mas o Silvio Santos, rei da lábia, insistiu para que ele continuasse no SBT. O Silvio tinha passado por um problema nas cordas vocais e o próprio futuro dele como apresentador de TV era meio incerto. Ele não podia simplesmente assistir o seu sucessor indo embora para a concorrência. O Vai Não Vai do Gugu é uma das grandes anedotas da história da televisão. Você vai ouvir agora ele mesmo contando como o próprio Silvio Santos foi até a Globo para resolver essa história. Aí o Silvio Santos me chamou e falou, olha, eu queria que você não fosse para a Globo. Eu quero que você fique e aí você divide comigo domingo. Eu falei, mas eu não posso. Eu assinei um contrato com a Globo, como é que eu posso dizer não agora na Globo? Ele falou, não, se o problema é dizer não para a Globo, eu vou com você e falo com o Roberto Marinho. Só, né? Fomos para o aeroporto, pegamos uma ponte aérea, chegamos no Rio, fomos lá para o Jardim Botânico, chegamos na portaria, eu já tinha crachá e tudo, né? Eu passei o crachá, tal, pararam ele para fazer a ficha. Você é quem? Silvio Santos, deixa eu ver se tem aqui. Sentamos na sala de espera. Que cena! Nesta altura do campeonato, a Rede Globo inteira sabia que o Silvio Santos estava lá. Claro, imagina. O Boni chegou, o Silvio não deixou falar. Disse, olha, vim aqui dizer que o Gugu não vai vir para a Globo e ele vai continuar no SBT.
O Boni disse, olha, Silvio, só o doutor Roberto Marinho pode resolver essa situação. Deixa o Gugu aqui, eu levo você lá no Roberto Marinho. O Silvio disse, não, o Gugu não vai ficar aqui sentado, ele vai embora agora para o aeroporto e eu vou falar com o doutor Roberto em seguida. O Silvio chamou um táxi e eu estava sem dinheiro porque eu tinha pago a passagem. E eu falei para ele assim, e eu queria falar baixo, né? O Silvio, não estou sem dinheiro, né, para pagar o táxi. Aí o Silvio bem alto, não tem dinheiro? Não tem dinheiro? Françoise, sábado, você vai ver o que é o sábado, sabe? Viva a noite. Viva a noite com quem? Com o Gugu. Com o Gugu Liberato, aquele que ia, mas não foi. Vamos ver sábado a partir das 9h30. Você ouviu aí, né? A voz do Silvio Santos bastante rouca. É justamente por causa daquele problema de saúde nas cordas vocais. E como a Globo ficou sem o Gugu aos domingos, ela foi até a Bandeirantes contratar um outro apresentador jovem, promissor e bastante autêntico. Um tal aí de Fausto Silva, que na época comandava o Perdidos na Noite. E a partir desse momento que a história de Gugu e Faustão está definitivamente entrelaçada. Conforme prometido em contrato, os domingos no SBT passaram a ser divididos então entre o Silvio e o Gugu, que continuava também apresentando o Viva a Noite aos sábados. O SBT pagou um anúncio de página inteira nos jornais de São Paulo para promover a programação dos domingos. Dizia o seguinte: assista ao programa Silvio Liberato, com a participação de Gugu Santos. A ideia de um monstro de duas cabeças composto por Gugu e Silvio é assustadora, mas fica clara a intenção de acostumar a audiência com a ideia de que um seria a extensão do outro. Aos domingos, o Gugu mostrou de vez o quanto era versátil. Ele apresentou vários programas com muitos formatos diferentes que fizeram bastante sucesso. Se você usou polainas e viveu aquela época, certamente vai lembrar de vários deles. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Está começando agora o programa Cidade contra Cidade. Hoje, muito equilibrado, o programa Passa ou Repassa. A partir de hoje, todos os domingos, estaremos juntos com o Corrida Maluca, um programa que vai proporcionar a você uma viagem para qualquer lugar do mundo. Nós vamos encerrar o nosso programa. Obrigado, Rodrigo, Andréia, Silvio Brito. Na semana que vem, nós estaremos de volta com mais um programa TV Animal. Chegou a hora, vamos fazer uma grande festa. Desde a primeira vez em que essa música tocou na TV, nada mais foi como antes. O Domingo Legal estreou em 1993, ainda fazendo parte daquele programão Silvio Santos e Gugu. A essa altura, o Viva a Noite já tinha sido substituído na grade pelo Sabadão Sertanejo. Então a ideia era pegar parte do formato e daquele clima do Viva a Noite e trazer para os domingos à tarde. E deu muito certo. O Gugu também trouxe jornalismo para dentro do Domingo Legal. Isso foi inovador, porque era uma época onde não havia internet nem outros meios para as pessoas se informarem, né? A TV era tudo, e o jornalismo no domingo só aparecia na hora do Fantástico. O Domingo Legal também tinha quadros e dinâmicas que aproveitavam muito bem o talento do Gugu, com essa capacidade de dar sua cara para cada atração do programa. O táxi do Gugu, por exemplo, era guardado a semana inteira, né? Mas no fundo era só uma pegadinha combinada, onde todos os disfarces deixavam o Gugu parecido com o próprio Gugu, um Gugu do mundo bizarro. O Domingo Legal também acordou gente famosa com Rodolfo e ET, fez gincanas levemente eróticas, né, como a brincadeira da bexiga, que depois foi espalhada em várias festas de aniversário pelo país. E claro, o Gugu também usou a falta de bom senso, que nos anos 90 andava mais sumido que ator da Record, para ir um pouco além. Com o concurso da camiseta molhada, que era sempre branca por sinal, também com aquela outra prova que foi o grande símbolo dos anos de ouro do Domingo Legal. A banheira do Gugu é aquele tipo de coisa que só poderia ter acontecido em um local, em uma época. Brasil, anos 90. A tempestade perfeita. O conceito eu acho que você conhece, né? Uma banheira com água, 10 sabonetes
celebridades e desconhecidos em traje de banho, uma música e um operador de câmera disposto a não economizar no botão de zoom. Isso tudo num momento da história onde não existia pornografia a qualquer hora na internet ou nos grupos de WhatsApp. A audiência explodiu e passou a incomodar a Globo, que viu a sua liderança ameaçada e teve que começar a se mexer. Vai lá, os dois seguram o João. João muito grande, as duas seguram. Atenção, valendo! Vai, Beta. Sabe quem tá com o sushi erótico? Olha aí, Márcio Garcia, Oscar Magrini, Matheus Rocha. Afinal de contas, vocês aí estão preparados, não? Konnichiwa, Faustão! Olha aí. Mais sucesso do Latino pra galera aqui, olha aí! Latino e seu filho Latininho, olha aí! Os caminhos de Gugu e Faustão, cruzados desde 1988, ficaram ainda mais próximos. Foi o início de uma disputa violenta por audiência, onde ambos os lados esqueceram qualquer limite. Cada domingo era um passo além na apelação constrangedora. Se o Gugu colocou bundas infinitas rebolando ao redor de uma banheira, o Faustão transformou uma moça nua numa mesa de sushi. O Gugu levou ao palco de seu programa o lobisomem mexicano, um homem com um distúrbio genético que cobria todo o seu corpo com pelos. O Faustão contra-atacou, explorando um garoto com uma deficiência física e vestindo ele como uma mini-versão do cantor latino. Vou precisar citar a revista Veja de novo aqui, porque em setembro de 1996 ela trouxe na capa uma imagem do programa do Faustão com esse garoto, no que ficou conhecido como Caso Latininho. A manchete dizia: Mundo Cão na TV, até onde vai a apelação? Gugu e Faustão receberam uma pressão da mídia, do mercado e do público, porque apelaram demais. Houve uma tentativa de estabelecer um código de ética entre as emissoras e uma campanha pelo fim da baixaria na TV, mas que não fez assim tanta diferença. Essa guerra continuou, porque a partir de outubro de 1997, o Domingo Legal mudou de horário para concorrer durante toda a sua duração com o Domingão do Faustão. E o resultado foi muito bom para o SBT. O SBT ganhou da Globo de ponta a ponta e o nocaute aconteceu às 5h20, quando o Gugu derrubou o Faustão, batendo de 31-13. Desbancar um programa que era líder de audiência há muitos anos foi um feito extraordinário para o Gugu. Até hoje, esse é um dos momentos de maior destaque do SBT na sua história. O Domingo Legal fazia sucesso e quem fazia sucesso também queria estar por lá. Até artistas internacionais participavam com frequência do programa. E você lembra, o Gugu, desde o Viva a Noite, sabia transformar esses momentos em espetáculo. Mais uma vez, aplauso, carinho para Jean-Claude Van Damme. Agora, se você era um artista brasileiro de sucesso durante os anos 90 ou no início dos anos 2000, você já passou uma tarde de domingo nos estúdios do SBT participando de uma disputa pelo time feminino ou pelo time masculino. O Domingo Legal era como uma crônica midiática da época, e participar do programa era uma forma de se manter em evidência, mesmo se o seu auge já tivesse no passado. Grazie! Quem são essas duas gatinhas que estão com você aqui? Minha bailarina pernambucana. Naquele dia, a Gretchen ia fazer com que outra coisa também ficasse em evidência. O Brasil pôs fim à monarquia em 1889, mas ainda é um país de reis e rainhas. Tem o rei do futebol, a rainha dos baixinhos e o rei da música. Mas até a chegada dos anos 80, o aspecto glúteo da realeza estava em aberto. Ninguém tinha ocupado ainda o posto de rainha do bumbum. Maria Odete não tem origem nobre. Era de família simples que tinha negócios no meio do circo. Ela começou a se interessar por música e passou a dar aulas de violão e aparecer como caloura em concursos musicais. Foi num desses concursos que ela conheceu o empresário argentino Mr. Sam lá no fim da década de 70. O que estava bombando então era a música disco,
E aí um amigo do Mr. Sam teve uma daquelas ideias que não pareciam fazer nenhum sentido. Lançar um grupo que cantasse músicas infantis no estilo discoteca. O Mr. Sam então se lembrou da Mariodete e das irmãs que cantavam com ela nas festas de família, e chamou elas para formarem o grupo As Melindrosas, que inclusive já estreou em grande estilo, dublando um clipe no Fantástico. As Melindrosas fizeram um certo sucesso, mas o Mr. Sam tinha uma ideia melhor. Ele lançou a Mariodete em carreira solo com um repertório um pouco mais sensual. A intenção era fazer uma versão brasileira da Charo, que era uma cantora, dançarina e atriz que fazia muito sucesso tanto no mundo latino como em Hollywood. A gente tá ouvindo um pouquinho dela cantando aqui, ó. Só que era preciso fazer uma pirueta artística para levar a Mariodete a se tornar um símbolo sexual pouco tempo depois de cantar música infantil. O jeito foi criar então uma personagem para ela, quase um alter ego. Foi aí que nasceu a Gretchen. E o nome dela é inspirado num filme lançado em 1976, chamado Aleluia Gretchen, sobre uma família alemã que foge do nazismo rumo ao Brasil. Você vai ouvir agora um trecho de outro filme, é o Vamos Cantar Disco Baby, que foi estrelado pelas Melindrosas sem a Mariodete no grupo. Mas a Gretchen participa do filme já como uma artista solo. Calma, tenham calma. As Melindrosas devem chegar a qualquer momento. Peço paciência. Gretchen, que foi? É melhor você cantar. Eu? Se você não cantar, eu canto. Vou dizer outra vez, amor. Vou gritar que eu te amo. Para estrear essa personagem, ela lançou um disco em 1979 chamado My Name is Gretchen. A tradução é Meu Nome é Gretchen. Nesse primeiro disco já tem esse sucesso aqui, você conhece, o Freak Le Boom Boom. E a proposta já tá bem clara, né? A sensualidade pós-idiomática em músicas com letras em inglês, espanhol e francês. Ah, e também muitos gemidos que podem ser compreendidos em qualquer língua. Esse disco e algumas participações no programa Carlos Imperial catapultaram a Gretchen a um novo público, sempre dançando, com coreografias que exaltavam a sua capacidade de rebolar e que a estabeleceram como uma das mulheres mais famosas do país. Aí vem uma gata que vai tumultuar o Brasil, vai entortar o Brasil. Atenção, porque vem Gretchen! O disco seguinte da Gretchen, chamado You and Me, tradução Você e Eu, seguiu a mesma fórmula, mas trouxe ao mundo o seu maior sucesso, o Conga Conga Conga, que é daqueles hits atemporais, né? Especialmente se você frequentar festas de flashback por aí. A Gretchen vendeu discos demais e soube também se vender muito bem nos programas de TV. Era uma figura presente em qualquer programa, em qualquer emissora, em qualquer palco do Brasil, porque nesse período ela chegou a fazer cerca de 1000 shows em 3 anos. A Gretchen era como a Aracy da Top Term, estava em todo lugar. Gracinha, você não pode imaginar toda semana essa gente aqui. Quando que a Gretchen vem? Quando que a Gretchen vem? Estou à vontade para falar, porque já apresentei os 2 ou 3 shows da Gretchen em convenções. O sucesso que ela faz é realmente incrível. Tempo para a Gretchen! E você naquele tempo já rebolava assim? Sempre rebolei, né? Já tinha essa inquietação muscular toda? Já. Vamos receber a rainha do bumbum. Vamos receber a nossa encantadora Gretchen! Coroada como rainha do bumbum, ela passou a atuar como uma espécie de embaixadora do rebolado. O que foi ótimo para ela, né? Afinal, o rebolado nunca sai de moda.
Na sua carreira, a Gretchen também gravou discos de acordo com a música da estação. Discoteca, forró, música cigana, até gospel. Com essa disposição para se manter em evidência, a Gretchen pavimentou um tipo de carreira que hoje é uma tendência, né? A de personalidade da mídia. O público queria saber detalhes da sua vida pessoal e a Gretchen transformou parte da sua intimidade numa espécie de reality show antes mesmo de existirem os reality shows. E é por causa dessa exposição que, além de Conga Conga Conga, uma das músicas mais relacionadas à vida da Gretchen é essa aqui. A cantora Gretchen sobe ao altar de véu e grinalda. A gente vê os detalhes do casamento de Gretchen. O sonho de Gretchen de entrar na igreja de vestido de noiva vai ser realizado. E aí, Gretchen, tá muito nervosa? Nervosa, emocionada. Gretchen estava nervosa antes de subir ao altar. O casamento no civil, que seria esse, e depois o casamento no religioso. Gretchen no terceiro casamento. Um ritual que se repete pela terceira vez. Se casou 13 vezes. Foi pedida em casamento pela 18ª vez. 18ª vez ou 19ª ou 20ª, sei lá. Então esse é o casamento. A imprensa especializada contabiliza para Gretchen algo aí entre 15 e 18 matrimônios, dependendo da fonte. Isso a tornaria a recordista de casamentos no sistema de celebridades brasileiro, com maior número de núpcias do que o sempre casante Fábio Júnior. Mas, segundo a Gretchen, ela só se casou mesmo 6 vezes. As outras relações tiveram cerimônias informais ou foram apenas invenção da mídia, que considerou como casamento o que era apenas relacionamento. E contrariando as probabilidades matemáticas, não há registros que Gretchen e Fábio Júnior já tenham sido casados algum dia. Gretchen is my name. A Gretchen chegou ao século XXI um pouco longe do seu auge do sucesso musical, mas sempre era convidada para aparecer nos programas de TV, mesmo que não tivesse nada muito novo para mostrar. Em 6 de maio de 2001, a Gretchen ia participar do Domingo Legal, fazendo parte do time feminino, junto com a Sheila Mello. Pelo time masculino estavam o cantor latino e o humorista e futuro vereador de Mauá, Batoré. Naquela tarde, o programa prometia ser bem animado, porque além desse elenco, teria também a participação do astro de Hollywood e dos filmes de pancadaria, Jean-Claude Van Damme. Pera um pouco. Deixa eu mostrar. Vou apresentar pra ele. A rainha do bumbum prepara a música. Essa que era do Piripiripiri. Tá? The Queen of Boom Boom no Brasil for many years. Mostra pra ele por que ela é a rainha do bumbum. Em instantes, o programa ficaria animado mesmo. Até demais. Gretchen is my name. Todo bom ator de filme de porrada e ação começa com uma boa força nominal. Sylvester Stallone, Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger. Bom, nessa área, o ator belga Jean-Claude Camille François Van Varenberg, o Jean-Claude Van Damme, começou bem. Ele lutava karatê desde criança e disputou torneios em vários lugares do mundo. Mas nos Estados Unidos ele viu que podia ir além do papel de Karate Kid da vida real. Dava para tentar ser uma estrela do cinema. Então, o Van Damme se mudou para os Estados Unidos em 1982 e ficou 6 anos atuando em pequenos papéis em filmes baratos, enquanto dava um jeito de se sustentar trabalhando como instalador de carpete, entregador de pizza e motorista. Até que em 1988, ao mesmo tempo em que o Gugu quase era contratado pela Globo, o Van Damme atuou no papel principal de um filme que fez grande sucesso. Esse aí é um trecho do filme O Grande Dragão Branco, que mudou a vida do Van Damme. É um daqueles filmes que tinha uma história bem genérica para aquela época. Você já viu vários filmes assim, né? Um lutador que participa de um torneio clandestino de artes marciais, onde não há regras e os caras têm que lutar entre si até a morte. Mas o Van Damme, com aquele carisma cigano Igor de ator limitado e início de carreira,
conseguiu carregar o filme muito bem como protagonista, e ele fez muito sucesso. O Grande Dragão Branco apresentou Van Damme ao mundo e arrecadou cerca de 40 vezes a quantidade de dinheiro gasta na produção. Com isso, ele passou a fazer vários outros filmes, cada vez maiores, onde o plot era sempre Jean-Claude Van Damme dando porrada em todo mundo. O ator, já um astro de Hollywood, se tornou o rosto do cinema de ação dos anos 90. E no Brasil, esse rosto ficou muito conhecido também, né? Porque na era do VHS, cada locadora de vídeo no país tinha um pôster do Van Damme com o lançamento do ano. E por aqui, os filmes dele também passavam muito na TV. Só na sessão da tarde foram 15 exibições de filmes do Van Damme ao longo dos anos. E olha que a sessão da tarde nem era o horário adequado para os filmes dele. Sim, existe um lugar na internet com a lista de todos os filmes exibidos na sessão da tarde desde os anos 80. O mundo é um lugar bem louco, né? Eu vou deixar um link para essa lista na página desse episódio lá em retrotvpodcast.com. Você pode querer descobrir que filme passou na sessão da tarde no dia que você nasceu, né? Em 1995, aí já no meio da década, né? Van Damme vinha no momento esquisito. Era um sucesso de bilheteria e ganhava muito dinheiro, mas tinha acabado de estrelar um filme horroroso, que é o Street Fighter, e estava com muitos problemas com vício em cocaína. Afinal de contas, é Hollywood, né? Talvez tenha sido em um desses momentos de loucura na droga que ele teve a bela ideia de fazer o lançamento mundial do seu novo filme, chamado Morte Súbita, aqui no Brasil, um mês antes do resto do mundo. Não era uma época onde celebridades desse nível costumavam passar por aqui. Por isso, a visita do Van Damme no país foi um grande acontecimento. Ele foi recebido na casa da Xuxa, que era a grande estrela do Brasil, e depois deu uma entrevista exclusiva horrorosa para Maria Paula no Fantástico. Van Damme aterrissou no jardim da casa da apresentadora. Animada, Xuxa recebeu com beijinhos a comitiva do astro. Van Damme e Xuxa são fãs um do outro e queriam muito se conhecer. O rei da pancadaria, que não é nenhum grandalhão, foi logo se enturmando com a rainha dos baixinhos. Os dois passearam a sós pela imensa propriedade da apresentadora. O encontro acabou em clima de muito carinho. Xuxa, romantico. Jean-Claude, você já matou alguém de verdade? I kill few people in real life. I mean, flies. Já matei algumas na vida real. Quero dizer, moscas no ar. Não matei ninguém. Não sou um lutador. Sou um amante. O Van Damme perdeu essa oportunidade de admitir um homicídio em rede nacional, mas pelo menos conheceu o Brasil e de quebra começou a construir uma amizade improvável com Jô Soares e deu uma entrevista no programa do Gordo, lá no SBT. 2 anos depois, o Van Damme voltou ao Brasil, segundo ele, para procurar uma atriz para o seu novo filme. O Fantástico, de novo, conseguiu entrevistar o ator bem naquele clima de gringo curtindo a vida doidado no Brasil. A verdade é que Van Damme é um ator quase que em tempo integral. Ele gosta das câmeras, do sucesso e, mais do que tudo, de estar cercado de mulheres bonitas. Super bem-humorado, brincalhão, ele diz até que quer levar a modelo Adriane Galisteu para a televisão. Van Damme diz que a Adriane tem um corpo belíssimo, no ponto. Aí eu provoco e peço para ele mostrar o dele também. Ele mostra, mas só um pouquinho. Olha só, ele tá passando a mão na Adriane, eu acho, aqui, ó. Olha só, olha lá, ele não é bobo, não. Jean-Claude Van Damme também não perde oportunidades. Principalmente para fazer charme. É um homem bonito, interessante, simpático. Te paquerou? Muito. Caso não tenha dado para reconhecer aí, a outra jovem modelo que aparece na reportagem, além da Adriane Galisteu, é a Luciana Gimenez, cerca de 6 meses antes de encontrar o Mick Jagger numa festa. O Van Damme ainda deu um rolezinho rápido pelo Brasil antes do bug do milênio, e chegou aos anos 2000 como uma estrela em leve decadência. Isso lá fora, porque o Brasil ainda era um bom mercado para ele. Tanto que ele decidiu de novo fazer o lançamento mundial de um filme aqui no país em 2001. E isso traz o Van Damme ao palco do Domingo Legal. Afinal, nada melhor do que usar um programa líder de audiência para divulgar a estreia de Replicante,
uma película onde Jean-Claude Van Damme usa todos os seus recursos dramáticos para interpretar uma cópia mal feita de si mesmo. Agora vamos conversar com o homem, né? Que esse homem luta, pula, bate. It's our second time here in Brazil. Second time. The fourth time. 4? Ele já esteve aqui. Essa é a 4ª vez que ele vem ao Brasil. A esperada participação do astro Van Damme no Domingo Legal começou com um VT longo, contando toda a carreira dele. Mas o Van Damme até assistiu esse vídeo bem interessado. Só depois ele começou a ser, assim, digamos, entrevistado. O ator trouxe um intérprete que às vezes traduzia as coisas que o Van Damme falava de maneira psicodélica. O papo demorou a engatar, porque eles falaram sobre o filme que iria estrear e sobre karatê. Mas aí tudo ficou mais interessante quando o Gugu começou a trazer a conversa para um clima mais Domingo Legal. It make more love to your mouth. Ah, ele faz mais amor com a boca das pessoas que estão experimentando. Que é isso? Que é isso? O fluxo dos acontecimentos começou aí a não fazer mais sentido nenhum. O Van Damme tentava proferir mensagens motivacionais para os jovens, enquanto tinha que responder se continuava casado. E se já conhecia o grande símbolo do Brasil na virada dos anos 2000, o funk. Foi um momento da vida nacional onde ocorreu um poderoso revival do gênero, com a Furacão 2000, liderada pelo bonde do Tigrão. Até o El Chan, que assim como a Gretchen já via seus melhores dias pelo retrovisor, decidiu lançar um disco inteiro de funk. É por isso que no Domingo Legal daquela tarde, a dançarina Sheila Mello foi convocada ao palco para demonstrar ao Van Damme a sua interpretação corporal e vocal do hit Dança da Motinha. Vou te apresentar a Sheila Mello. É uma linda cantora e dançarina. Não se empolgue muito porque o namorado dela é forte que nem você. Ela vai ensinar você a dançar um pouquinho. Toca a música, toca a música, toca a música. Dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha, popozuda, pernalinha. Repara que é nesse momento aí que temos os primeiros sinais inconfundíveis de que o Van Damme estava disposto a passar de alguns limites. Enquanto a Sheila apresentava a cultura popular brasileira, ele começou a dançar elasticamente, iniciando ali o que parecia ser um ritual pré-acasalamento muito esquisito e mal sucedido. O ator se aproximou um pouco por trás dela e, no embalo da canção, tentou um semi-abraço. A Sheila foi salva pelo sonoplasta, que interrompeu a música e conseguiu evitar o pior, mas por poucos minutos. Sorry. The fever of Brazil took me away from my respect. Ele falou que o calor do Brasil, a estação é tão grande que perdeu o respeito. O Ibope, você imagina, já estava lá no alto. Mas aquele era um dia para entrar na história. O Gugu convidou a dançarina Quitéria Chagas para fazer uma demonstração de samba ao Van Damme, que continuou muito animado. Ele tirou a jaqueta e ficou de regata, se contorcendo na dança com a desenvoltura de uma minhoca estribuchando na areia quente. Esse segmento pitoresco teve fim com Van Damme sendo arrastado pelo Liminha para o meio do auditório. O SBT estava em chamas, o Van Damme estava suado e empolgado. A era de ouro dos anos 90 estava ali acontecendo de novo em pleno 2001. Gugu, yeah. I love you. Thank you very much. I love you too. Everything you ask me, I give you. Tá dizendo que tudo que você está pedindo, ele está fazendo por você. For you and the people of Brazil. Para você e para o povo do Brasil. Com Van Damme nas mãos, o Gugu propôs então uma maior interação entre a fauna televisiva brasileira e o astro de Hollywood. Ele pediu para que seus convidados fizessem perguntas ao Van Damme. O latino quase estragou tudo ao perguntar ao ator se alguma vez ele já tinha usado drogas, que não era segredo para ninguém, mas a pergunta deixou ele bem pistola. Logo depois, Batoré desafiou o Van Damme a imitar o seu jeito peculiar de andar. Ali, não é possível, Van Damme deve ter refletido sobre a sucessão de escolhas erradas que ele fez na vida que o levaram a estar no palco de um programa de TV do Brasil imitando Batoré. Quando a participação dele já parecia ter rendido tudo o que tinha para render, o Gugu se lembrou que tinha em seu palco naquele dia uma das artistas mais importantes,
completas e rebolativas do país. Com vocês, no Retro TV, um momento para a história da TV. Pera um pouco. Deixa eu mostrar. Vou apresentar pra ele. A rainha do bumbum prepara a música. Essa aquela do piripiripiri. Tá? The Queen of Boom Boom no Brasil for many years. Mostra pra ele por que ela é a rainha do bumbum. Vai lá. Toca a música. She will show you why he's a Boom Boom Queen. A Gretchen começou a fazer no palco o que vinha fazendo nos últimos 23 anos, né? Rebolar ao som de melô do piripiri. Mas agora ela estava sob o olhar surpreso de um Van Damme que usava um óculos laranja ridículo. A dança lhe soou como um convite à diversão. Então Van Damme se aproximou e trouxe nos braços o Gugu, propondo uma espécie ali de sanduíche de Gretchen. Praticamente uma dança do machixe invertida. Mas ele se aproximou demais dela, e os dois ficaram praticamente ocupando a mesma posição no espaço-tempo. Um paradoxo físico. Esse é meu prazer. Que é isso? O homem se empolga pra caramba. É evidente que a sensualidade panlinguística da música da Gretchen facilitou uma conexão entre os dois. É como se apenas eles estivessem ali. Van Damme, muito admirado, fez um sinal universal de joinha, mostrando que ele estava completamente dentro do momento. Talvez interpretando um pouco mal as coisas. A Gretchen lançou olhares e sorrisos insinuantes, mas a favor do entretenimento e do constrangimento sem limites. Ao ritmo de Conga Conga Conga, eles se posicionaram um de frente para o outro e entrelaçaram as pernas, se esfregando em um movimento contínuo. O Gugu até se agachou comicamente para tentar enxergar a profunda conexão pélvica de Gretchen e Van Damme, quando a rainha do bumbum despertou o grande dragão branco. Que é isso? Ele não gosta de mostrar o bumbum? Ô, Gugu! Então... Mas você colocou... Eu acho que ele ficou sem dinheiro, viu? Eu acho que agora ele ficou sem dinheiro. Ah, ficou. Ficou duro. Bateu lá, viu? Ficou duro. Basta quanto que é isso? Olha, cadê as meninas? O Liminha trouxe um copo d'água para acalmar um Van Damme que estava muito excitado. E essa é uma frase que a gente nunca imaginou que pudesse fazer sentido algum dia, né? Mas aconteceu e todo mundo viu. O Domingo Legal alcançou uma de suas maiores audiências na história. Foram 44 pontos no Ibope para o SBT. Uma surra no Domingão do Faustão. A Globo tinha planos para tentar recuperar a liderança na audiência aos domingos. Isso envolvia fazer o Domingão do Faustão ao vivo de São Paulo. Até então, ele era feito no Rio. A mudança estava prevista para acontecer naquele mês de maio. Mas essa participação do Van Damme no Domingo Legal deixou a Globo tão desnorteada que ela resolveu adiar essa mudança. De fato, foi um período muito difícil para o Faustão. Olha só, o programa dele teve 9 diretores diferentes entre 1997 e 2003, período do auge do Domingo Legal. Para se ter uma ideia, de 2003 para cá, o Domingão do Faustão só trocou de diretor mais uma vez. A dança do Van Damme e da Gretchen foi um dos últimos suspiros de uma era da TV, onde o entretenimento e a falta de bom senso conviviam ali em harmonia. Normal, né? O mundo evolui e a televisão também. De certa forma, esse é um dos acontecimentos definidores do fim dos anos 90, junto com aquela falsa entrevista do PCC que o Gugu exibiu no Domingo Legal e arruinou a sua reputação. Foi o primeiro momento, na nova década, onde as pessoas se olharam e pensaram: acho que já deu, né? Foi demais. O fim dos anos 90 tirou espaço e relevância do Van Damme e também das pochetes. Ele continuou no cinema, mas nunca mais com o mesmo sucesso. Nessa viagem pelo Brasil em 2001, ele ainda rodou por outras emissoras para divulgar o novo filme. Chegou, olha só, até a dar um rolê de helicóptero com o comandante Hamilton, imitando Rambo enquanto fazia um voo rasante por Osasco. Praticamente o canto do cisne de Jean-Claude Van Damme.
Eu vou começar com Jean-Claude Van Damme. Boa noite, Jean-Claude Van Damme. Good evening. Good evening. I got it. Já a Gretchen encontrou o espaço dela na era das hashtags, né? Ela virou um tipo de participante profissional de reality shows. Uma tendência que ela mesma ajudou a construir lá atrás. A participação de Gretchen na 5ª edição da Fazenda foi breve, mas influenciou toda uma geração de pessoas que hoje se comunicam na internet, usando apenas uma linguagem rudimentar baseada em GIFs com reações dela no programa. Mas nem a Gretchen, nem o Gugu comentaram sobre o caso do Van Damme naquela época em que os três se encontraram. Foi só muitos anos depois que ela denunciou o que seria uma ereção falsa em rede nacional. Esse assunto é proibido em entrevistas. Tá, mas você me conta depois. Ele foi fazer o programa do Gugu e ele insinuou que ele tinha ficado excitado enquanto eu tava dançando do lado dele. Só que é mentira, porque em seguida entrou a propaganda, né? E ele pegou e sentou naturalmente, mas ele tirou o boné, botou na frente, fingiu que tava excitado. Essa foto aqui é interessante, que é o Van Damme, né? E esse dia, Adriana, foi fogo. Esse dia, a Gretchen estava no programa, né? E a Gretchen começou a dançar pra ele. Ele se entusiasmou demais. Ele se entusiasmou demais. E aí eu não sabia como interromper. O programa era ao vivo. Nunca passei por uma situação como essa. Ele agarrou a Gretchen? Ele se encostou na Gretchen. O Gugu continuou no SBT até junho de 2009, quando assinou o contrato com a Record. Era o fim de uma era da TV. Um momento importante e complexo, capaz de abraçar a indecência de um astro de cinema excitado e a inocência quase infantil de um pintinho amarelinho. O Gugu é isso e é muito mais. Mas isso é papo para outro Retro TV. Esse foi o Retro TV, espero que você tenha gostado de relembrar esse momento fundamental da TV brasileira. E a gente acabou de passar da metade dessa primeira temporada do Retro TV, né? Se você ainda não ouviu os outros episódios, procura em retrotvpodcast.com ou vai lá no seu agregador de podcasts, porque já teve muita coisa legal. Eu já falei aqui sobre a morte e a ressurreição do Abem Kader na Record, já tivemos o chilique do Caetano Veloso no VMB, teve também uma coletânea de várias histórias de carnaval na televisão e vai ter muito mais ainda nessa temporada. Serão 6 episódios e se você não quiser perder nada, procura por Retro TV Podcast nas redes sociais. E se gostou, indica o programa por aí, porque isso ajuda bastante, tá bom? O Retro TV é um podcast feito por quem gosta de TV, para quem gosta de TV também. Na semana que vem, a gente volta aqui para falar daquela entrevista surreal que o Fernando Collor deu para Sônia Bride no Jornal Nacional. E vai ter também muitos momentos do jornalismo na política brasileira. Se você gosta disso, volta aqui para ouvir. Esse episódio teve áudios de SBT, Globo, Record e TV Tupi, além de pequenos trechos dos filmes Vamos Cantar Disco Baby e O Grande Dragão Branco. Eu quero agradecer aos canais do YouTube que trabalham com a memória da TV. Para esse episódio, eu usei materiais do Egon Bonfim, da Mofo TV, do Baú do Sâmio, do Acervo 80JHL e do Arte Juca Vídeos. Eu sou a Cássio Barros, eu que pesquisei, produzi e editei esse programa, então por isso eu te agradeço. Valeu por ouvir o Retro TV e até a próxima! Me falaram que ele adora nos filmes aparecer com o bumbum de fora. Olha lá, olha o bumbum de fora, olha lá. Tá brincando.